Era contando e ouvindo histórias que os gregos transmitiam o conhecimento acerca de suas origens, dos deuses e dos fenômenos que desde sempre intrigaram os homens. Por meio de histórias, a explicação sobre o mundo e os valores humanos constituiu-se como uma fonte de educação para a qual a religiosidade e as virtudes guerreiras eram essenciais na formação integral do homem. Essas histórias, que compõem o cenário da antiguidade clássica, antiguidade grega, conhecidas como narrativas míticas, além de funcionar como base de todo o saber popular, posteriormente conferiram elementos para o desenvolvimento das tramas teatrais representadas durante o auge da democracia ateniense do século V a.C. De fato, por serem os mitos fundamentais para a compreensão do pensamento helênico em suas mais variadas formas, desde a poesia lírica, passando pela política e chegando até a filosofia clássica de Platão e de Aristóteles, desenham-se como pano de fundo sobre o qual o próprio nascimento da filosofia deve ser contado e incluído. Assim inicia-se a apresentação do livro Como Ler os Pré-Socráticos, da editora Paulus, autoria de Cristina de Souza Agostini, integrando a coleção Como Ler Filosofia. Inicia-se falando sobre Homero, que era o que tínhamos antes da filosofia. Depois, o livro passa a comentar os primeiros filósofos e as investigações naturais, e diz o seguinte: assim, os primeiros filósofos, comumente chamados pré-socráticos, são também conhecidos como fisiólogos, aqueles que procuram as razões para os acontecimentos naturais no próprio mundo físico, isto é, na natureza, em vez de tentar elucidar tais questões, valendo-se dos deuses. E temos aqui já a presença do Tales de Mileto, que dizia que tudo era água, e com isso ele tentava significar que tudo que existe tem um princípio comum, e assim como todas as coisas provêm da mesma origem. E que significa dizer que na origem, no surgimento do mundo, havia um elemento natural presente. Depois encontramos Anaximenes, que identifica ar e alma. Assim como o princípio de nossa vida é a alma, o princípio da vida do universo é o ar, e a morte nada mais é que a saída desse sopro vital pela boca. Mais adiante, nós vamos encontrar o Heráclito, que vai nos dizer que em um rio não se pode entrar duas vezes, conservando-se ele o mesmo rio. Na sequência, o livro vai então vai passar, aliás, a oposição entre mito e filosofia, e chegaremos ao logos e ao mito, e encontraríamos Parmênides, que vai nos dizer que o ser, assim como a verdade, não muda. O que muda é a aparência que não reflete o que as coisas são em sua essência. Num outro capítulo, veremos então a repercussão dos pré-socráticos na filosofia anos após. E chegamos então à conclusão do livro. A linguagem é bem simples, os pensamentos mais importantes desses autores são apresentados de forma destacada em janelas, e é uma bela entrada para aqueles que
gostam de filosofia e que pretendem saber como é que, afinal de contas, a gente deve entender aquilo que os pré-socráticos disseram. E acho que o livro deve ser, acho não, eu já li, mas para vocês terem ideia, o livro é tão interessante que o meu gato quis participar um pouquinho aqui e ouvir sobre os pré-socráticos. Brincadeiras à parte, é um livro de fácil compreensão e, portanto, uma boa forma de começar o contato com a filosofia. Boa leitura.